Olá pessoal, sou o Birajara Neri e nós vamos dar continuidade no nosso canal da Revolução Moral. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o pensamento. Qual a importância do pensamento para a nossa revolução moral? Qual a importância do pensamento para a nossa transformação moral, para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar, bem-estar psíquico, bem-estar emocional? Qual a importância do pensamento para a nossa saúde? Qual a importância do pensamento para as doenças? São as doenças psiquiátricas, psicológicas e doenças patológicas. Então veja bem que é muito importante a gente falar aqui hoje sobre o pensamento, para a gente conhecer o pensamento, para que a gente tem que controlar os nossos pensamentos. Mas infelizmente, nem todo mundo no dia a dia para pensar sobre o pensamento. Então nós ficamos na correria do dia a dia, a gente trabalha, a gente estuda, a gente se diverte, a gente pesquisa, a gente explora, mas sobre o pensamento, muitos de nós, a maioria das pessoas, não tem parado para pensar sobre ele. Quanto que ele é fundamental na nossa existência. E nós já falamos aqui no nosso canal que a revolução moral nada mais é do que a busca do autoconhecimento, que a base dela, da nossa revolução moral, do nosso comportamento moral, é a frase de Sócrates, quando ele recomenda que nós devemos conhecer a nós mesmos, ou seja, conheça a ti mesmo. Então, a partir disso, a gente vai fazendo as nossas reflexões, que o pensamento ajuda para fazer essa reflexão do conheça a ti mesmo. A gente tem que estar com o pensamento tranquilo, com os pensamentos controlados, para que podemos fazer a nossa reflexão sincera, para conhecer as nossas más tendências, conhecer nossas más inclinações, e com isso, no dia a dia, possamos melhorar, né? Melhorar a cada dia. Então, o pensamento, conhecer o pensamento, é fundamental para o nosso autoconhecimento. Então, é imprescindível que nós sabemos controlar, tranquilizar, saber como nós devemos conduzir os nossos pensamentos. Quais pensamentos devemos dar atenção, quais pensamentos são sinceros. Então veja bem, o pensamento ele é muito importante na nossa vida, mas refletir sobre o que é o pensamento, para que serve o pensamento, como controlar o pensamento, como ter bons pensamentos, isso é muito difícil a gente parar para pensar. Então é muito importante essa reflexão, esse nosso vídeo de hoje. Vejam só, surgiu aí uma pesquisa recente da Fundação Nacional dos Estados Unidos. E essa pesquisa diz o seguinte, que nós pensamos, geramos pensamentos na quantidade de 12 mil a 60 mil pensamentos por dia. Dessa quantidade, 80% dos nossos pensamentos são destrutivos, são negativos. E 90% dos nossos pensamentos são repetitivos. Ou seja, esse turbilhão de pensamentos que nós temos, ele vai gerar frustração, vai gerar doenças, intranquilidade. Então, tudo isso, que esses dados que a pesquisa trouxe, nada mais demonstrou que o pensamento traz doenças, que nós somos pessoas doentes. Pensar tornou-se então uma doença. Mas como resolver esse problema? O que eu tenho que fazer para controlar mais de 60 mil pensamentos que ficam orbitando na minha cabeça? Então nota-se que os pensamentos, eles são repetitivos e eles sempre vivem no passado e no futuro. Eles nunca estão no presente. E Schopenhauer já dizia isso. Ele dizia que os pensamentos sempre estão no passado ou no futuro. E os hindus, os orientais também têm essa, que o pensamento fica sempre no passado e no futuro. Nunca está no presente. Então o que ocorre? Temos a mente e temos o espírito. O espírito é o ser pensante. A mente, ela é uma ferramenta do espírito. Então tudo que você pensa é capitaneado pela mente. Então todos os pensamentos ficam com a mente. Então esses 60 mil pensamentos, eles são administrados pela mente. Então você tem a mente e o espírito, e esses 60 mil pensamentos são administrados pela mente. Isso quer dizer que a mente, ela passa a ser um falso eu. Esses pensamentos, eles são todos produzidos pela mente. Não é por você. Você é o espírito, né? E a mente
faz com que você seja um falso eu. Então, na realidade, todos esses pensamentos que vêm e vão, pensamentos destrutivos, pensamentos negativos, de derrota, pensamentos de doença, né? Pensamentos que vem lá que é do passado, que é do futuro, você pode ficar pensando no futuro, que você vai ter uma doença, que você vai ficar desempregado, que você pegar isso, pegar aquilo. Ou ao contrário, você vai ficar pensando no futuro que você vai ficar rico, que você vai ficar milionário. Ou você fica no passado pensando em coisas que você fica remoendo, mas nunca no presente. Então, a mente é que toma conta. Como resolver isso? O espírito tem que estar presente. Quando o espírito está presente, esses pensamentos tendem a desaparecer. Isso é um treino. Isso não é uma técnica que eu estou ensinando aqui, isso é um conhecimento que é usado pelos orientais. Apenas estou falando de forma diferente. Você começa a observar os seus pensamentos. Quando você começa a observar seus pensamentos, o espírito, você passa a estar presente. Quando você está presente, esses pensamentos começam a sumir da sua mente. Você vai treinando isso até a sua mente ficar vazia. Porque quando a sua mente está vazia, é porque você está presente. Você está no comando agora. Então é assim que funciona. Você seja o observador. E quando você começa a observar os seus pensamentos, você tem que ficar tranquilo, calmo, paciente, sempre observando. Aí você começa a assumir o controle. E é assim sempre no dia a dia. No seu trabalho, você pegando o metrô, pegando o ônibus, viajando. Você vê que a mente sempre vai. Você pensa numa coisa e aquela coisa produz outro pensamento, e assim vai sucessivamente. Tem um livro muito bom que eu indico, que é um autor chamado Étoile Eckhart. O livro chama-se O Poder do Agora. Esse livro, ele não é essa literatura de aeroporto que a gente vê por aí. Ou literaturas oportunistas, né? Aquela que fala para você, ó, você tem 10 leis do sucesso, faça isso, faça aquilo. Toda essa literatura tem sua utilidade, mas é tudo um paliativo. Nesse livro não, esse livro ele vai trazer informações de como você vai controlar a sua mente, controlar os seus pensamentos, as suas emoções. E assim você vai ficando mais tranquilo, mais sereno, e sempre você vai fazendo esse exercício. Então sempre põe essa palavra na sua mente, o momento presente. E o Eckhart, ele ensina, ele dá uma dica interessante, ele fala assim, a gente não consegue estar sempre presente. Então a gente tem que estar sempre sendo lembrado que a gente tem que estar presente para que esses pensamentos eles saiam da sua mente. Então você pega uns bilhetinhos, escreve assim, momento presente. Escreve na sua carteira, escreve na sua agenda, escreve no seu computador. Porque na hora que você estiver viajando, como a gente brinca, né? Viajando na maionese, aquele monte de pensamento, na hora que você lembrar momento presente, você fica em alerta. Aí você vai ser observador e vai ser a testemunha dos seus pensamentos. E você vai ver que esses pensamentos, eles tendem a sumir. E sempre quando você está nesse momento presente, esses pensamentos não aparecem, eles não vêm à cabeça. Mas em toda a literatura hindu, oriental, você vai encontrar essa explicação. Outra coisa também, você no seu dia a dia, sempre vai vir esses pensamentos. Você nunca vai estar 100% presente. Mas sempre que você lembrar que você tem que estar presente, o momento presente, que o seu espírito vai assumir o controle da mente. A mente ela é uma ferramenta fundamental para o espírito, mas ela tem que saber ser usada. Então é isso, pessoal. Então, pessoal, reforçando, a mente ela é um falso eu. Então ela usa você, né? Como é que ela usa você? Então ela cria conceitos, ela cria imagens, imaginação, ela cria desavenças, ela pode acelerar o ódio que você tem, a raiva, tudo isso em função desse falso eu. Então você tem que estar no controle. Então você estando no controle, você vai ter mais tranquilidade. E uma outra dica importante para você aprender a controlar os pensamentos e assumir de vez, tirar esse falso eu que a mente faz com você pode fazer também a meditação. A meditação, ela é imprescindível. Quando você começa a fazer meditação, é complicado, porque a gente não consegue, quando começa a fazer meditação, ficar 10 segundos
sem parar de pensar. Você vê que quando você não está fazendo meditação, se você fizer um teste, você não vai ficar 2 segundos sem pensar. Então a meditação ela vai te orientar nesse sentido, porque a meditação nada mais é você estar presente. Quando você está presente na meditação, você consegue limpar a mente, deixar a mente vazia, que esse é o segredo, e você consegue meditar. Mas tem que insistir, tem que ter disciplina, porque não é fácil fazer esse tipo de, vamos dizer assim, essa profilaxia dos seus pensamentos. Para finalizar, prometo que já vou finalizar, porque esse vídeo já está ficando muito longo, mas para falar do pensamento, precisaria, né, de muito tempo para falar sobre isso. Mas eu te dou a dica aqui e você vai pesquisando. A partir de hoje você se interessa pelo tema e vai destrinchar, pesquisar tudo sobre o que eu falei aqui. A outra dica que vai te auxiliar no controle dos seus pensamentos é a literatura. Mas a literatura que eu estou falando aqui, que eu estou te indicando, é a literatura que te leva à reflexão. Literatura de cunho moral, ou seja, são os livros que te levam à reflexão e que são também de cunho moral. Então, depois de um dia perturbado, de muitas preocupações, tantas preocupações financeiras, do trabalho, preocupações familiares, todas aquelas preocupações do dia a dia que te rodeiam, que te façam que você acelere os seus pensamentos durante o dia, essas preocupações elas tendem a sumir quando você faz esse tipo de literatura. Então você cria o hábito, antes de dormir, de fazer de pelo menos 5 minutos. 5 minutos, ou o tempo que você puder, fazer uma literatura, ler um livro. Leia um livro da sua religião. Geralmente as religiões elas têm esses livros que te levam à reflexão e que são de cunho moral. Então todas elas têm esse tipo de literatura. Você tem esse tipo de literatura no catolicismo, no espiritismo, no budismo, nos pentecostais, nos evangélicos. Todas as religiões têm essas literaturas que vai fazer você refletir sobre a vida, vai fazer você refletir sobre a sua existência, sobre Deus, sobre o amor, sobre a felicidade. Então esse tipo de literatura antes de dormir vai fazer com que você vire a chave mental e seus pensamentos tendem a... o seu nível de preocupação, o seu nível de estresse tende a baixar. Com isso você vai passar a ter noites melhores de sono. Porque toda vez que você vai dormir, você leva todas as suas preocupações para o seu sono. Daí você tem aqueles sonhos perturbadores. Mas quando você começa a criar o hábito de fazer esse tipo de literatura, você vira a chave e aí o seu cérebro vai ficar habituado a ter esse tipo de informação antes de dormir. E essas informações não só para isso, mas elas servem também para a sua conduta moral, para o seu dia a dia. E você habituando a fazer isso, você vai estar te auxiliando a frear esse turbilhão de pensamentos que te incomoda todos os dias, que te leva você a não ter paz, a não ter tranquilidade. Então fica aí a dica, não deixe de fazer a literatura. Leia essas literaturas de cunho moral, literaturas que te levam à reflexão, e você vai se sentir muito melhor e vai conseguir também acalmar seus pensamentos. Isso é muito importante. Outra coisa que eu esqueci de dizer é o seguinte, tem pessoas que andam pela rua, vocês já devem ter visto, né? Eu vejo bastante por aí, pessoas andando e conversando em voz alta. Aí ela passa assim, a gente fala assim, pô, esse cara tá louco, ele tá falando sozinho. A única diferença é que a gente não fala, porque ele também tá no mesmo processo. Ele está tendo ali um turbilhão de pensamentos, só que não consegue segurar. Aí ele cai na pegadinha da mente, do falso eu da mente. Aí ele começa a fazer os diálogos. Acha que está ouvindo voz e começa a fazer o diálogo, aí ele começa a exteriorizar o seu pensamento. A diferença é que muitas pessoas, a maioria, não exterioriza o pensamento, então não sai falando pela rua. Mas o remédio é a mesma coisa, tem que assumir o controle. Tem que estar presente, fazer o mesmo exercício para que essas vozes também sumam da sua mente. Porque a mente é o falso eu que vai fazer com que essas vozes fiquem te dando uma falsa orientação, fiquem dando falsos desejos, te dando falsos caminhos, mas tudo isso não é você. Isso é a mente te dando essa pegadinha que você tem que assumir o controle. Então vamos encerrar por aqui. Eu agradeço
a todos pela a nossa audiência aí. Né? Se você gostou, dá aí o seu joinha. Se interessou também, inscreva no nosso canal, porque nos próximos vídeos nós vamos fazer vídeos mais curtos, né? E com mais ferramentas para a gente fazer a nossa revolução moral. E não esqueça a nossa regra de ouro: mudar o comportamento para ser feliz.